Os primeiros 5 capítulos da carta aos Romanos vão nos apresentar o anúncio daquilo que Paulo considera o Evangelho, a boa notícia que ele defende, que ele anuncia, ele que se apresenta como Paulo, diácono de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, separado, consagrado para o Evangelho. O Evangelho que é Jesus, que pela descendência de Davi segundo a carne, mas segundo o Espírito, feito Filho de Deus, na glória da ressurreição dos mortos. Jesus, nosso Senhor, do qual recebemos a graça, o apostolado, para a obediência da fé entre todas as nações. E é aí que ele vai trabalhar a questão do confronto deste evangelho com a realidade do judaísmo formal, que o rejeita, e na realidade do mundo romano, de toda a cultura romana. É bonito quando ele conclui que eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Porque essa cultura dominante distingue, dá importância aos gregos e aos sábios, despreza os bárbaros e os ignorantes. Isto quer dizer que na comunidade de Roma, que recebe esta carta, estão presentes os pobres, os escravos, os bárbaros. Então, duas são as questões que precisa enfrentar. Qual a realidade com este mundo cultural romano, que se apresenta como o imperial, o maior, o dominador, e o evangelho que Paulo anuncia. E o outro é qual a relação deste mesmo evangelho com a cultura arrogante dos judeus, que se consideram melhores do que as nações. Primeira parte, os primeiros 5 capítulos trabalham justamente esta realidade que a comunidade de Roma deve estar vivendo. A relação com a cultura dominante e a relação com o tradicionalismo judaico. Um pouco como nós, nos nossos dias de hoje. A relação com a cultura dominante e a relação com o fundamentalismo religioso. E começa trabalhando a questão da cultura dominante, dizendo que, apesar de toda essa cultura, estes sábios, na realidade, são loucos, porque não chegaram a conhecer o nosso Deus e o blasfemam na prática, porque o nosso Deus se comunicou a todos nós, se manifestou a todas as pessoas através das coisas criadas e das coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pois mudaram a verdade do Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador.
Era só deixar os nossos olhos funcionar para saber quem é o nosso Deus. Ele se manifestou na natureza toda, mas nós o confundimos. Depois falamos de Deus na cultura dominante, mas no fim pegamos a mitologia dos deuses, das coisas, dos répteis, dos animais, das pessoas, uma sabedoria que nos deixa loucos. E isso leva a um comportamento. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade. Tem uma lista aqui, inclusive das relações contra a natureza, de mulher com mulher, de homem com homem, típicas de uma civilização considerada superior. Enganadores, malignos, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, por conta, sem afeições natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que não gosta dessas obras, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É uma pintura do mundo cultural romano muito forte, sobretudo da elite, que se permitia tudo que queria e podia, e se propunha como exemplo para o mundo todo. O mesmo, porém, diz, vale também, isso entra já no capítulo 2, vale também para os judeus, não só para os romanos e as outras nações. Homem, por que tu julga quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que tu julga a outros, pois tu que julgas fazes o mesmo. Não, mas nós temos a lei, por isso que nós somos melhores. Sim. Ter a lei não garante nada. O que é a lei tem que estar escrita nos nossos corações. Que quando as nações que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Tem gente muito boa também entre eles, depois de descrever todas as maldades. Tem gente muito boa e não depende da lei, eles mesmo fazem a lei. Porque a lei verdadeira está escrita, a obra da lei escrita em nossos corações, testemunhando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que quer acusando-os, quer defendendo-os. E você que tem a lei escrito, que tem por sobrenome judeu, e reposas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos pela lei, tu que confias na lei, que queres ser guia de cegos, luz do que estão nas trevas, ilustrador dos nécios, mestre de crianças que têm a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pensas que não se deve fazer, fazes. Não se deve furtar, furtas. Não se deve adulterar, adulteras. Tu
que abominas os ídolos cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Esta é a realidade que Paulo vai chamar de pecado, e é importante ter uma distinção. Paulo distingue muito a palavra pecado da palavra transgressões. O pecado não é a transgressão de uma lei. O pecado é uma realidade que pega e nos envolve. Sobretudo a partir dos pecados que, segundo o Antigo Testamento, exigiam a expiação, que eram os pecados feitos sem saber. Que o pecado feito sabendo devia ser punido. O pecado feito sem saber devia ser expiado. Expiado através de ritos. É o pecado da natureza, da nossa natureza humana limitada. O pecado de quem adoece, de quem está enfermo. O pecado do paralítico, o pecado do cego, o pecado da mulher menstruada, o pecado do leproso, os impuros. Esse que é o ponto. Isso não tem como escapar destas realidades. Falamos da lei, mas a nossa realidade, de qualquer forma, é uma realidade que nos agarra, vai dizer depois, ao pecado. E não adianta falar da circuncisão. A circuncisão não adianta, não significa nenhum privilégio. É o coração que deve ser circuncidado. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, aí vem a primeira pergunta nesse diálogo, imaginando a reação dos judeus mais conservadores, tradicionalistas. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Não tem nenhuma vantagem? Não, tem. Primeiramente, porque as palavras de Deus lhe foram confiadas. Mas presta bem atenção, outro fato importante que tem vantagem de ser judeu: sabemos que Deus é fiel apesar das nossas infidelidades. A nossa justiça, a nossa injustiça revela a justiça de Deus. Então não vamos ter que pecar porque manifestamos a justiça de Deus. Também não é isso. Nós temos uma lei e a lei nos revela o pecado. É justamente o conjunto da legislação que revela e manifesta a nossa impureza. Somos nós mais excelentes do que de maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E aqui um outro detalhe importante: as obras da lei, que não são os mandamentos que todos devemos observar. As obras da lei são aquelas que
segundo a cultura judaica dominante, ajudam a garantir a nossa salvação. O sábado, a circuncisão, a pureza legal e as 3 grandes obras de piedade: o jejum, a esmola e a oração. Estas são as obras da lei: jejum, esmola e oração, porque são a substituição dos ritos sacrificais do culto. O jejum substitui o holocausto, que nós da diáspora não podemos fazer. A esmola substitui o sacrifício de comunhão. Estando longe, não podemos oferecer o nosso cordeiro e repartir a carne com todos, então a esmola. A oração substitui a oferta vespertina e matutina do incenso, que leva a oração até Deus e traz de Deus a bênção para o povo bem-aventurado. São estas obras que garantem a salvação. E Paulo diz: estas obras não tiram o pecado. A lei continua mantendo lá o pecado, porque a circuncisão é aquela do coração. Porque a lei é aquela escrita nos corações. E no capítulo 3, Paulo começa anunciando o centro do Evangelho. Agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que acreditam, porque não há diferença, porque todos pecaram, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E a pergunta então, a esse judaísmo formal, onde está então a tua arrogância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Este é o ponto-chave. Se precisamos das obras da lei para nos salvar, a morte de Jesus foi inútil. É porventura Deus, somente Deus dos judeus? Não é também dos gentios? Também das nações? Certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé, seja a circuncisão e pela mesma fé a incircuncisão. Isso quer dizer que a lei então não serve? De maneira nenhuma. Antes, nós a confirmamos, a nosso pensamento nós o confirmamos, mostrando, e aqui a reflexão de Paulo vai longe. Tem um primeiro argumento muito importante, que é o argumento de Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Ele acreditou antes de ser circunciso. E antes de ser circunciso, ele foi justificado pela fé. Ele foi proclamado Pai de todas as nações, bênção para todos os povos, antes da circuncisão. Isso quer dizer que a promessa de Deus a Abraão não depende da lei. Foi antes da circuncisão, antes do sábado, antes de Moisés, antes das obras de piedade. A fé foi-lhe imputada como justiça,
como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então, todas as nações são abençoadas em Abraão, independentemente de ser ou não ser judeus, de ser ou não ser seguidores da lei de Moisés. E aí vem um outro ponto importante. Adão. De Adão até Moisés, todos morreram, os bons e os maus. De Adão até Moisés, independentemente da lei. Fomos justificados em Cristo Jesus. Esta é a grande afirmação. Quando ainda éramos pecadores. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A reconciliação, a purificação, a superação do pecado não se dá através de ritos, de exclusões, de separações. A purificação se dá por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Independentemente da tribulação, do confronto, da perseguição, que seja os romanos como os judeus fazem contra a nossa comunidade. Porque a tribulação provoca e gera esperança, uma esperança que não delude, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este é o mistério que nós encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós ainda éramos pecadores e inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. E agora, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A morte, como dissemos, reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Abraão e Adão, figura de Jesus. Se pelo pecado de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos os que recebem a abundância da graça e do dono da justiça, e reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pela obediência de um, muitos serão justificados. Jesus é o novo Adão que destruiu, que venceu aquele pecado que, por causa de Adão, a morte, que por causa de Adão reinou. E que continua reinando. Mas nele, não interessante, recebem a graça, o dom da justiça, reinam na vida por Jesus Cristo para sempre. Esta é a mensagem da primeira parte do Evangelho de Paulo. A salvação é gratuita, é presente,
Por isso temos que fazer Eucaristia, agradecer. Essa é a nossa única verdadeira liturgia perante Deus. Agradecimento, porque em Jesus Cristo se cumpriram as promessas feitas a Abraão antes dele ser judeu e, sobretudo, foi vencido o pecado e a morte que reinaram desde Adão até Moisés. E apesar da lei de Moisés, continuam reinando.